Começando nossa quinta live, que alegria estar aqui com você novamente no nosso encontro, que acontece toda terça-feira às 19h30. Muito obrigada por você eleger esse tempo importante para estar aqui comigo, parando para refletir, para reorganizar os pensamentos, dar aquela respirada e seguir em frente, ainda com mais força, ainda com mais gás e também com mais paz. A proposta do Vida na Trilha, para quem está chegando hoje pela primeira vez, é estarmos juntos aqui, provocando pensamentos, reflexões, compartilhando conhecimento, para que você possa sair mais instrumentalizado, a voltar sempre para o seu eixo outra vez, voltar para o seu centro. Todos nós nos desorganizamos de alguma forma, toda semana a gente acumula experiências de desalinhamento, experiências de desordem, e a gente precisa sempre estar parando, tendo esses intervalos para a gente fazer ajustes e calibragens. Então, mais do que eu encontro toda terça, eu estou fazendo um convite para você ter um hábito de paradas na sua vida. Paradas diárias, paradas semanais, de forma que a gente não deixe acumular conteúdo tóxico, nem na nossa cabeça, nem no nosso coração, nem nos nossos relacionamentos. Então, eis-me aqui para dividir com você. Não prometo dividir com você a verdade, mas o meu ponto de vista sobre uma série de assuntos e também da minha própria forma de viver, que eu quero também abrir aqui com você na expectativa de poder lhe ajudar, tá bom? Bem, no encontro passado a gente falou sobre qualidade de pensamentos e identificando erros de cognição. E hoje é a parte 2 desse mesmo tema. Esse assunto de equívocos cognitivos, em outras palavras, para um termo mais formal, seria falhas na nossa forma de pensar. É um tema muito vasto, é um tema que eu poderia dar um curso o ano todo e o assunto não se esgota. Tanto através do conhecimento do coach, das minhas experiências como coach, também através do meu estudo como autodidata do TCC, que é a teoria cognitiva comportamental, que é realmente uma contribuição do mundo da psicologia, que eu aprecio muito. Sinal, parabéns a todos os profissionais que atuam nessa abordagem, com a abordagem que eu realmente valido muito. Então, juntando essa minha experiência, esse meu conhecimento, realmente tem um conteúdo muito vasto nesse assunto de identificação de equívocos cognitivos. Em outras palavras, poderia ser realmente identificando falhas no raciocínio, na forma de pensar, ou identificando crenças limitantes, ou identificando interferências, né, cognitivas que afetam os nossos comportamentos. Então, eu gostaria de recapitular para quem não esteve aqui no nosso último encontro, eu queria dividir com você aqui, dividido aqui na lousa, ó. Basicamente funciona assim. A gente é uma engrenagem, onde aqui a ponta do iceberg são os nossos comportamentos. Tá? Só que os nossos comportamentos, eles são impactados pelos nossos sentimentos, que impactam os nossos comportamentos. E os nossos sentimentos, por sua vez, são impactados pelos nossos pensamentos. Então, os pensamentos impactam os sentimentos, que impactam os comportamentos. Esse mundo aqui, abaixo, as pessoas não veem, que é o nosso mundo interior. Então, na minha abordagem de coaching, que eu uso a abordagem cognitiva comportamental, eu enfoco muito na qualidade dos pensamentos. Porque eu acredito que quando a gente dá esse enfoque numa área mais profunda da nossa engrenagem, a gente consegue garantir resultados mais sustentáveis nas mudanças comportamentais. Eu não sou muito da linha de impactar mudanças comportamentais muito rápidas, porque eu acredito que da mesma forma que a gente muda rapidamente, a gente também despenca rapidamente. Então, eu prefiro investir nessa área submersa, onde ninguém está vendo, as mudanças estão evidentes, mas quando isso floresce, vem com raízes mais fortes, né? Então, tudo isso são fundamentos importantes de recapitular com você. Então, na minha linha de raciocínio, que eu comungo muito com os princípios da TCC, a força dos nossos pensamentos realmente é uma força determinante na nossa forma de se comportar, tá? Então, quando a gente tem qualidade de pensamentos, a gente aprende a lidar melhor com os sofrimentos e muitas vezes a gente consegue evitar alguns sofrimentos. Porque
além dos sofrimentos reais que a vida nos apresenta, o que a gente enfrenta na vida, existem também os sofrimentos que são criados por nós mesmos. A gente soma camadas de sofrimento em cima das dores reais, dos fatos reais, por conta de equívocos na forma de pensar, distorções da realidade, ampliações, né, de dramas, de problemas, ângulos limitados de enxergar a vida, o outro, enfim. Então, se a gente identifica isso com mais cuidado, vai nos ajudar a superar os desafios da vida com mais força, com mais sabedoria, tá bom? Espero que tudo isso esteja fazendo sentido para você. Então, no nosso encontro anterior, eu dividi com vocês 3 possíveis erros de cognição, né? E hoje eu vou estar falando mais 4. Se você não assistiu a nossa live anterior, você depois poderá assistir lá acessando o nosso canal do YouTube, tá? Então, hoje vamos falar de 4. Eu queria lhe ajudar a identificar o primeiro erro cognitivo muito comum de acontecer, que é a maximização ou minimização. Quando é que isso acontece? A maximização é a nossa tendência cognitiva de descrever os eventos que vivemos, as experiências que vivemos, ampliando a relevância do evento. Então, vamos supor que você realizou um evento no seu trabalho. E foi muito bom o evento no seu trabalho. Mas você, pela sua natureza, você tende a querer colocar mais energia, mais veemência na descrição e às vezes acaba desfigurando. Por exemplo, você descreve para o seu líder que o evento foi espetacular, extraordinário, todo mundo saiu louco, todo mundo, né? Aquele erro da generalização que eu falei lá no nosso encontro anterior. Então, essa forma empolgada, às vezes, de descrever o super otimista, maximizando a realidade, muitas vezes desfigura a realidade. E isso não é bom, porque da mesma forma que você pode maximizar para o positivo, há maximizações também do problema. Então, a maximização, ela é ruim nos 2 sentidos. Às vezes, você pode estar com uma tosse, você ampliar isso para uma doença mais grave, né? Descreve um diagnóstico de um médico com uma forma mais séria. Então, isso desfigura e não é bom, porque vai gerar em você emoções negativas, no meio também geram emoções negativas e impactam nos seus comportamentos e nas suas reações. Existe um erro parecido, que está junto no mesmo grupo, que é o de minimização, que são pessoas que tendem a diminuir. Então, aquele exemplo lá do evento, tem pessoas que cometem de forma contrária. Você, de repente, organizou um evento que foi sensacional, as pessoas saíram realmente extremamente surpreendidas, teve 1 ou 2 que não gostaram muito, 1 ou 2 que não gostou muito, e você minimizou o efeito positivo do evento. Você, de repente, comentou com outras pessoas que o evento foi ok, foi segundo o previsto, foi dentro dos planos, sem muita emoção. E isso também não é bom, porque muitas vezes te impede de celebrar as suas conquistas na real proporção que você alcançou. E é importante a gente realmente estar sempre se esforçando para descrever a realidade com emoção, mas sem distorcer nem para cima, nem para baixo, tá bom? Então, a gente vai avançar agora para o segundo exemplo de erros equívocos cognitivos. Falei da maximização e minimização, agora eu vou falar com você sobre a inferência arbitrária. O que é que significa isso? Esse nome complicado, em outras palavras, é quando a gente toma uma decisão de crer em alguma coisa de forma arbitrária, sem fundamentação, sem fundamento. Simplesmente porque queremos, em outras palavras. Aqui eu vejo isso muito acontecer, por exemplo, em palestras, pessoas dando cursos, quando usam assim, pesquisas mostram que, e aí dá uma informação. Não tem fundamento, não tem essas pesquisas que falaram sobre isso, de repente foi algo que você leu em algum lugar, mas não seria essa informação de que pesquisas mostram. Ou quando pessoas dão um percentual. Eu vou dar um exemplo para você. Inclusive, eu mesmo no passado já usei esse exemplo. Que estudos mostram que 7%, que apenas 7% do impacto dos nossos discursos cabem ao conteúdo, à qualidade do conteúdo. 93% da qualidade do nosso discurso é devido à entonação e expressão corporal.
Realmente eu li isso em muitos lugares, mas até que um ponto eu quis ir a fundo e eu quis ver realmente a fonte da pesquisa e eu não achei exatamente que pesquisa é essa que diz isso. Eu li em alguns materiais falando dessas que pesquisas apontam que, mas eu nunca cheguei nessa fonte de pesquisa mesmo falando sobre esse percentual de conteúdo. Então isso é uma inferência arbitrária, né? Pelo menos eu estou dando esse exemplo, e perdoe se realmente alguém tiver essa fonte, se você tiver, me diga, porque eu vou tirar esse exemplo aqui da minha fala, tá? Mas enfim, é quando a gente fica repetindo tanto uma informação que a gente assume como verdade, mas que não tem uma fundamentação. E a gente cria muitas verdades, assim, do nada, simplesmente porque a gente ouviu como vitrola várias e várias vezes, né? Ou tradições que a gente traz da família que tem que ser dessa forma, às vezes uma receita que precisa ser feita dessa forma e de repente nem tem mais sentido ser feito daquela forma, mas porque alguém me disse e passou de geração em geração, a gente continua crendo naquilo. Então, é uma inferência arbitrária que não tem fundamentação, não tem sentido, mas que pela repetição ou porque nos traz vantagem crer daquela forma, a gente continua botando na cabeça essa verdade, entre aspas, tá? Então, isso seria o exemplo da inferência arbitrária. O terceiro exemplo é a personalização. A personalização, ela acontece quando a gente assume culpa excessiva sobre responsabilidade de eventos externos. Estou só tossindo hoje. Eventos externos. Então, por exemplo, a sua empresa houve uma grande queda no faturamento por uma questão de série de fatores, mas você assume, foi por minha culpa, foi porque eu não soube gerir, porque eu não soube acompanhar a minha equipe. Ok, que você pode ter tido alguma interferência nisso, mas você isola todos os outros fatores externos e assume culpa. Então, tem pessoas que têm essa tendência, e isso é um equívoco cognitivo, que ressalta drama, emoções que não são positivas, dá um peso, dá um estresse desnecessário. Ou o mérito também acontece tanto para a culpa quanto para o mérito, a personalização do mérito. Por exemplo, uma pessoa começa a trabalhar numa empresa e fala assim, bem, quando eu cheguei a empresa estava assim, depois de mim, depois que eu entrei, tudo se transformou, né? Ou até coaches, eu escuto muito isso. Ai, aquela pessoa fez um coach comigo antes e depois do coach. Depois que ela fez o coach, a vida dela foi transformada. Gente, sinceramente, toda transformação é um processo resultante de inúmeros fatores. Então, a gente personalizar o mérito de um sucesso, de uma mudança na vida de alguém ou numa empresa é muita pretensão ou ilusão, porque tanto o fracasso quanto o sucesso é uma consequência de fatores múltiplos. Nem a culpa nem o mérito podem ser abraçados assim de uma forma isolada. Então, eu tenho plena convicção de que uma mudança em uma pessoa, por exemplo, que faz um processo de coach, não foi só por causa do coach. Ela tem um líder que acompanha, ela está fazendo, às vezes, um apoio psicológico junto com o coach, tem uma família que apoia, tem espiritualidade, tem amigos, tem leitura, tem tantos fatores contribuindo para essa mudança que jamais a gente poderia cometer esse equívoco cognitivo de abraçar esse mérito. E eu estou dando o exemplo do coach no mundo corporativo, mas isso acontece, na verdade, nas famílias também, quando o pai e a mãe, iludidamente, ou assume o mérito de meu filho é assim porque eu ensinei, ele é bem sucedido por causa da educação que os pais deram, né, porque a gente ensinou, ou a culpa. Isso está acontecendo por minha culpa. Né? Então, assim, a gente tem que tomar consciência também, da mesma forma do ambiente familiar, que tanto o sucesso quanto o fracasso que os nossos filhos, porventura, venham a viver, também serão consequências de inúmeros fatores, dentre eles a nossa interferência. Então, personalização é esse equívoco, de associar a uma única pessoa e, na maior parte das vezes, a nós mesmos, o mérito ou a culpa, tá? A gente também comete o equívoco da culpa de outras pessoas ou mérito a outras pessoas também de uma forma isolada. Isso é um equívoco cognitivo. E, por fim, as regras condicionadas, que é o mindset de pensar assim, só se ou se então. Como assim? Eu só serei feliz se eu casar. Né? É uma regra condicionada. Eu só terei sucesso se eu for milionário. Eu
eu só serei reconhecido se eu bater a meta. Então, são regras condicionadas, onde você limita a verdade em condições muito específicas. Então, as alternativas, elas são restritas por esse condicionamento. Eu vou dar aqui um outro exemplo, que eu anotei aqui. Por exemplo, eu fui resgatando algumas coisas que eu escuto bem comum aqui nos processos de coaching. Eu só serei aceito se eu agradar, né? Só se. Então, as pessoas precisam agradar e só assim será aceito. Ou, eu só terei valor se eu for perfeito, se eu não errar, né? Só é alguém se tem dinheiro, só vou ser alguém se eu tiver dinheiro, tiver sucesso financeiro. Algumas frases que eu escuto. Só cresce, só sofrendo para crescer. Tudo bem que o sofrimento traz crescimento, mas também o sofrimento não é o único caminho de crescimento, né? E assim vai. Então, são regras condicionadas que limitam a nossa forma de ver o mundo. E muitas vezes a gente tem que quebrar essa condição. Quem disse que, né? Quem disse que sucesso só é relacionado a dinheiro? Quem disse que felicidade é o único caminho só é através do casamento? Então, existem tantas outras formas de ver o mundo. Então, a gente precisa estar constantemente questionando essas nossas crenças. Porque se a gente não questiona, a gente embrutece, a gente enrijidece na nossa forma de pensar. É claro que eu também não aconselho a gente colocar tudo em questão todos os dias e a toda hora, porque a gente precisa também ter nossas certezas, nossas convicções sagradas. Mas eu sugiro realmente de termos a mente aberta para a gente estar sempre se auto-questionando, contra-argumentando aquilo que a gente crê. Sabe, quando a gente dá as paradas, às vezes a gente vem com aquela pergunta: por que eu acredito nisso mesmo? Até a nossa fé é saudável, a gente se perguntar por que eu creio nisso, o que me leva a crer, né? Onde estão os fundamentos do que eu creio, não como forma de confronto, mas como forma de amadurecimento. Então, é muito importante esse exercício do auto-questionamento, da contra-argumentação daquilo que a gente crê, porque a gente amplia a nossa mente, tá? Então, eu queria deixar hoje, de novo, 4 sugestões de exercícios de reflexão para você exercitar depois desse nosso encontro. Cada bloco de erros cognitivos, uma sugestão de exercício também cognitivo, tá? Os 2 últimos encontros, tanto o passado quanto esse, foram lives mais de reflexão e de exercícios de cognição. Teve outros encontros nossos, eu vou estar com vocês fazendo exercícios mais práticos, com menos conteúdo de reflexão. Enfim, a gente vai ter um mix aí de um pouco de cada coisa. Então, apagando aqui, recapitulando, eu vou deixar a síntese aqui para vocês dos quatro erros. Então, primeiro, maximização ou minimização, tá? Então, para esse primeiro erro, eu gostaria de lhe convidar dessa sessão para a próxima, desse nosso encontro para a próxima, você observar como você descreve os eventos. Será que você amplia além da medida ou você minimiza além da medida, né? O quanto você amplia ou reduz a realidade, tá? Então, a primeira pergunta, aqui, ó. O quanto você amplia ou reduz a realidade? Então, fique mais atento para que o seu discurso se aproxime cada vez mais. Não que você vá conseguir totalmente alinhar, porque, de novo, seu ponto de vista é a vista do seu ponto. Mas dentro do seu ponto de vista, tente fazer um alinhamento mais próximo do que, de fato, você percebeu. Segundo erro cognitivo que eu falei hoje foi inferência arbitrária. E eu também gostaria de lhe convidar a fazer um exercício de reflexão aqui para esse segundo exemplo, tá? Então, questione suas verdades. Eu registrei aqui, questione suas verdades. E fiz a seguinte pergunta: quais são os fundamentos das suas verdades? Então, procure também fazer o exercício de fundamentar o porquê que você crê no que você diz crer, né? Então, procure fundamentar suas verdades. Eu acredito que não a ponto de ser cético, mas a ponto de ser crítico de uma forma positiva, isso é muito válido. A gente não sai acreditando tão facilmente nas coisas, né? Hoje a gente está aí
sujeito a um mundo digital onde tem tanta facilidade de informações. E a gente tende a receber como verdade tão facilmente verdades, entre aspas, que não têm fundamentação. Até tudo isso que eu estou lhe falando, questione. Será que de tudo isso que eu estou falando, isso é verdade mesmo? Será que tem sentido? Então, eu acho interessante a gente ter uma postura também de não sair abraçando como verdade tão facilmente, sem antes a gente procurar os fundamentos. As pessoas que procuram fundamentos tendem a ter raízes mais profundas, né? Então, eu sugiro esse exercício de aprofundar antes de você dizer que crê e propagar que crê. Às vezes eu vejo pessoas fazendo cursos, aí pronto, faz um curso, depois entra num estado de encantamento e multiplica e divulga. Calma, pondera, deixa a poeira baixar um pouco. Nos meus próprios cursos eu digo isso para as pessoas, né? Calma, deixa a emoção baixar, deixa você ficar com o essencial de tudo isso para depois você estar divulgando com raízes mais profundas. Terceira falha que eu falei hoje, personalização. O exercício é o quanto você tem se apossado do mérito ou da culpa dos fatos. Então, a pergunta é o quanto tem se apossado da culpa ou mérito. Deixa eu ver se está dentro do campo de visão de vocês. Tá. Já vou sair da frente, tá? Para vocês registrarem tudo. E o quarto erro que eu falei hoje foi regras condicionadas. Desculpa a letra, tá, gente? Que eu não tenho letra bonita mesmo, não. Regras condicionadas. Certo? Então, as regras condicionadas, o exercício que eu coloco é: observe quais condicionamentos você identifica no seu discurso. Que são esses discursos só, se, então, né? Esse se está muito presente. Então, veja se você tem cometido algumas limitações no seu discurso. Então, observe os condicionamentos do seu discurso. E isso é muito importante, gente, porque principalmente para quem tem filho, todo o nosso discurso já é consequência do que a gente crê internamente. E quando a gente fica repetindo o nosso discurso, as pessoas que estão em nosso entorno vão sendo contagiadas, influenciadas, positivo e negativamente, dependendo da qualidade da nossa crença. Então, a gente tem uma responsabilidade social, uma responsabilidade relacional, principalmente com as pessoas que a gente ama. Então, os nossos filhos, eles estão absorvendo ali no dia a dia tudo que a gente coloca como verdade. Então, dizer para um filho, filho, você só será feliz se é um condicionamento muito perigoso, né? De você, só se você for formado em direito, você só vai ganhar se você fizer medicina, né? Eu vejo muita ansiedade dos pais colocando esses tipos de verdades condicionadas para os filhos. Você só será alguém se você estudar fora. Tudo bem que é muito importante estudar fora, mas não é a única condição da pessoa ser alguém. Se você não falar inglês, você não é nada, você não consegue nada. Isso é muito importante falar inglês, mas cuidado com esses nossos condicionamentos tão radicais, porque as pessoas vão internalizando isso como verdade e depois para a gente desfazer essas crenças dá um grande trabalho. Eu estou aqui trabalhando diariamente, ouvindo pessoas executivas aí com seus 50, 60 anos, com crenças bem enraizadas por repetição aí desde a infância, que na verdade não tem fundamentação, tem muitas evidências contrárias a essa crença, mas que já virou um canyon, né? Já virou assim uma trilha na cabeça de tanta repetição desse discurso condicionado, ou limitado, ou arbitrário, ou maximizado, enfim, todos esses erros aí cognitivos que acontecem aqui nesse espacinho precioso. Então, tá na hora da gente fazer algumas faxinas e a gente adquirindo pensamentos mais amplos, mais libertadores. Para mim, um pensamento otimista não é o que acredita que vai dar certo. Pensamento otimista é o pensamento sábio, é o pensamento livre, é o pensamento que nos eleva, é o pensamento que faz a gente olhar para o alto. Isso é o pensamento otimista, né? Na minha percepção. É o pensamento ágil, flexível, e a nossa cabeça tem que ser de massinha de modelar e não assim de ferro, né? A gente tem que estar sempre se adaptando para aprender sempre e nos mantermos nessa postura de abertura para um novo pensar e para um novo ângulo da vida e de cada situação que a gente vive. Espero muito que o nosso encontro hoje tenha contribuído com você. Mais uma vez eu lhe digo, tudo isso que eu estou falando aqui não é a verdade, mas é a vista do meu ponto.
que eu espero contribuir com o seu, para que juntos a gente possa ver de uma forma mais ampla. Até terça-feira, uma ótima semana, e se você gostou, deixe seus comentários, divulga. Vou ficar muito grata antecipadamente por você me ajudar a divulgar aqui o nosso programa Vida na Trilha. Até terça-feira.